Voltamos, tá? E nós falamos agorinha, né, na aula anterior, que um neurônio se comunica com o outro, porém eles não se encostam, porque entre um neurônio e outro há um espaço chamado de sinapse. E, apesar de haver um espaço separando os neurônios, eles se comunicam, mas eles se comunicam através de moléculas químicas. Vamos falar agora da comunicação desses neurônios, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Não é esse slide. Aqui. Turma, essas moléculas químicas que fazem a comunicação de um neurônio com outro neurônio são chamadas de neurotransmissores. Neurotransmissores. Repita aí. Isso, porque é repetindo que a gente grava, tá bom? Os neurotransmissores, eles são moléculas químicas liberadas do neurônio e capturado por outro neurônio. Perceba, gente, que neste neurônio aqui eu tenho várias bolinhas e dentro dessas bolinhas eu tenho muitas moléculas químicas, que são os neurotransmissores. São esses triângulos azuis. Quando esse neurônio aqui libera essas moléculas químicas, elas caem nesse espaço chamado de sinapse. E essas moléculas químicas são capturadas por esses ganchinhos existentes no neurônio seguinte. Então, este aqui libera os neurotransmissores e este aqui captura os neurotransmissores. Isso está acontecendo em todo o nosso corpo, porque em todo o nosso corpo existem neurônios, certo? E é assim, gente, que a condução do estímulo acontece. Vamos voltar aqui, ó. Observe esse slide. Nossa, Cris, que tanto de coisa. Não é, é a mesma coisa. Esse desenho, ele mostra a sinapse, certo? Então, observe que entre o final de um neurônio e o começo de outro neurônio, há um espaço, ó. Tá vendo esse espaço em branco? Esse espaço se chama sinapse. E um neurônio se comunica com o outro através da sinapse, mas essa comunicação é dada por moléculas químicas chamadas neurotransmissores, que neste desenho está representado por essas bolinhas escuras. Então, este neurônio aqui, ele vai liberar os neurotransmissores na sinapse e o neurônio seguinte vai capturar os neurotransmissores e assim eles se comunicam, eles conversam, eles transmitem o impulso nervoso, certo? Bom, aí, gente, eu quero voltar nesse slide de novo. Por quê? Vamos entender a propagação do impulso nervoso. A propagação do impulso nervoso. O que é esse impulso nervoso? Turma, esse impulso nervoso é a informação que os neurônios estão levando lá para o cérebro, ou trazendo do cérebro. Então, imagine o seguinte, atenção agora, tá? Imagine que você terminou os estudos, chegou na cozinha da sua mãe e sentiu o cheiro do almoço. Então, o que vai acontecer? As partículas de cheiro que estão no ar vão entrar pelo seu nariz e vão ser capturadas por neurônios. Então, a partícula de cheiro foi capturada pelo dendrito. Essa parte, essa e essa. Então, preste atenção. Você chegou na cozinha, sentiu o cheiro de almoço. Essa parte aqui capturou a partícula de cheiro. Gente, a partícula de cheiro, agora que o neurônio capturou, ela vai se transformar em um impulso nervoso. E esse neurônio aqui em amarelo,
ele vai pegar a partícula de cheiro, vai transformar em impulso nervoso. E esse impulso vai passar aqui, pelo dendrito, pelo corpo celular. O impulso vai passar pelo axônio, vai percorrer todo o axônio, o impulso vai chegar aqui, ó, na terminação do axônio. Quando o impulso chegar aqui na pontinha desse neurônio, esse neurônio vai liberar as moléculas químicas. As moléculas químicas vão cair na sinapse e vão ser capturadas por esse neurônio em vermelho. Essa parte aqui, ó, na pontinha da caneta do neurônio vermelho, essa partezinha aqui, ó, vai capturar as moléculas químicas e aquele impulso nervoso com a informação do cheiro do almoço vai passar pelo dendrito, vai passar pelo corpo celular, vai percorrer todo o axônio e vai chegar na terminação do axônio. Quando esse impulso chegar aqui, no final desse neurônio, ele vai liberar as moléculas químicas de novo, aqui no espaço, chamado sinapse. O neurônio seguinte vai capturar essas moléculas e vai propagar, vai conduzir essa informação. E aonde que a informação chega? A informação vai chegar lá no cérebro. Então, olha o que aconteceu. Você foi até a cozinha, sentiu o cheiro do almoço. Esse cheiro se propagou por todos os seus neurônios, desde os neurônios do nariz até chegar ao cérebro. Quando chegou ao cérebro, o seu cérebro fala assim, é carne frita, é batatinha frita, e é um molho de tomate. Aí o que que faz? Esse impulso, ele vai voltar para você. Agora, o que que é importante? Todo esse caminho que eu te expliquei aqui, gente, é o caminho percorrido pelo impulso nervoso. Então, aquele cheiro que foi capturado no nariz pelo neurônio amarelo, esse cheiro se transformou em impulso nervoso e foi levado até o cérebro, e o cérebro interpretou, disse que o almoço ele era carne, ele era batatinha e ele era um molho de tomate. Explicando, parece complexo, não parece? Mas vocês conseguem entender, eu tenho certeza. Agora, quanto tempo que levou isso? Menos de 1 segundo. Então, esses neurônios, eles fazem a condução do impulso nervoso. Certo? Agora, Cris, ficou uma coisa no ar. Príncipes, eu quero voltar aqui, ó, nessa salsichinha, tá? Essa salsichinha, lembram-se do nome disso? Bainha de mielina. Bainha de mielina. O que faz? Qual a função da bainha de mielina? Turma, a bainha de mielina, então, aquelas células que envolvem o neurônio, elas têm a função de acelerar o impulso nervoso. Então, quanto mais bainha de mielina você tem no axônio, mais rápido o impulso vai ser levado para o cérebro, ou mais rápido ele vai voltar do cérebro. Há algumas doenças, atenção agora, há algumas doenças que geralmente não têm cura, são doenças muito tristes, em que a pessoa começa a perder a bainha de mielina. Então, essa parte azul do axônio, ela começa a ser destruída. E qual é a consequência disso? Se a função da bainha de mielina é acelerar a passagem do impulso, a pessoa, quando perde a bainha de mielina, o impulso nervoso, ele vai passar muito devagar pela bainha de mielina. E, passando muito devagar, a pessoa, ela vai ter problemas no sentido de que, se for um neurônio da perna e essa bainha de mielina estiver destruída, ela vai se locomover muito mal. Se for um neurônio da visão que esteja perdendo a bainha de mielina, ela vai começar a ficar cega. Se for um neurônio do nariz adaptado para perceber os cheiros e essa bainha estiver sendo destruída, ela não vai conseguir sentir o cheiro, tá? Então, nós temos que ter muita atenção aos problemas relacionados aos neurônios, porque se nós perdemos a bainha de mielina, turma, a gente corre o risco de perder movimento,
e de perder órgãos dos sentidos. Vocês já ouviram falar numa doença chamada esclerose múltipla? A doença esclerose múltipla, turma, ela vai deixando a pessoa sem andar. Por quê? Porque a bainha de mielina dos neurônios das pernas, ela vai sendo destruída. Então, sem a bainha de mielina, o impulso passa muito devagar. E é o impulso que leva a informação do neurônio ou para o cérebro ou voltando do cérebro. Se a pessoa tem essa bainha destruída na perna, o estímulo que o cérebro manda para a perna andar não vai ter o caminho para passar. E aí a pessoa fica sem andar. E não tem cura, tá bom? Por exemplo, a esclerose múltipla não tem cura. Ainda não se descobriu, tá? Então, nós vamos fechando o nosso assunto sobre os neurônios por aqui, tá? E nós vamos falar do sistema nervoso central e periférico na próxima aula. Então, um beijo e até lá. Tchau!